aconteceu? Comprei minhas passagens, meu passaporte, tudo pronto, peguei o avião, fui embora para os Estados Unidos. Eu fiquei exatamente 1 ano sem trabalhar, patrão desempregado. Aí eu vim perceber o que era, quando me chega a minha palavra, a multiplicação de Deus na minha vida. Nunca me faltou um tostão. Glória a Deus. Eu me lembrei da viúva do azeite. Eu me lembrei que o Senhor multiplicava o azeite da viúva, assim Ele multiplicou também na minha vida. Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso, faz 1 ano que eu não trabalho. E o dinheiro aparece daqui, você faz um negocinho dali, aparece alguma coisa, e você vai tampando o buraco, e Deus vai suprindo sua necessidade. Aí eu compreendi a revelação, que eu estava esperando a multiplicação, né? Eu não sabia o que era. E o Senhor veio trabalhando dessa maneira. E por lá eu fiquei 3 anos. E retornei ao Brasil, já retornei fortalecido. Lá eu não tinha igreja, mas eu tinha a Bíblia. E lá eu comia a Bíblia. E lia, e o Senhor falava comigo pela Bíblia. E lia, e fui me fortalecendo, fui me alimentando. E voltei para o Brasil. Aí já vim mais forte, espiritualmente, né? Eu já vim para encarar toda a malha do diabo. Eu conheci a palavra, eu falei, agora eu posso encarar ele, agora não tem problema. Eu já conheço a palavra, então se ele vier, do jeito que ele vier, ele vai ter que ir embora. Porque a palavra me garante isso. E continuei na igreja, em minha vida, prosperando de todas as maneiras. Aí, lógico, conhecendo mais a palavra, eu vim perceber como é que as coisas funcionam. Se vocês abrirem a palavra de vocês aí, em Êxodo 35, no versículo 4, a palavra diz: isso é lá, né, no começo do mundo. 35, Êxodo 35, 4. A palavra diz assim: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Aí eu comecei a aprender. Eu tenho que levar alguma coisa para o Senhor também, meu sacrifício. Aí comecei a trabalhar nesse sentido, para que Deus viesse me abençoar também, ofertando, dizimando e ajudando na obra dessa maneira. E aprendendo, fui trazendo mais coisas ainda. Aí você abrindo lá em 2 Crônicas 31, pode abrir aí, 2 Crônicas 31, para a gente ver o que acontece. Para quem é aquele ofertante e dizimista. Aí eu passei a entender por que o Boca estava tão abençoado. Que tudo que ele fazia, ele levava o dízimo e a oferta dele lá para o pastor, fielmente. 2 Crônicas 31 diz assim: vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote na casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejam em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou essa abastança. Quanto mais o povo levava para a casa do Senhor, mais o povo era abençoado. Quanto mais o povo dava, mais o Senhor dava para o povo. Então esse era o segredo. O segredo é esse, é ofertar.